Paz do Senhor, seja bem-vindo ao meu canal. Estamos aqui para meditarmos na palavra do Senhor mais uma vez, diante desse cenário tão turbulento em que a igreja de Deus, a sociedade, o mundo se encontra. O que a palavra de Deus nos orienta? Eu estava pensando sobre essa questão que está envolvendo o mundo todo, essa pandemia, e quais as respostas, as orientações que a Bíblia pode nos dar diante de uma grande crise, de uma calamidade que se instaura e que se forma pegando de surpresa, frustrando planos, nos trazendo transtorno, preocupação e minguando, em muitos casos, a fé de muitos irmãos e irmãs. O texto que o Senhor Deus me faz refletir nesse dia está lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14 e 15, texto muito conhecido, mas que está falando de algumas condições que Deus permite que ocorra para que o seu povo se volte para si. O versículo de número 13, por exemplo, vai falar assim, 2 Crônicas 7, 13. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Veja que o texto está deixando bem claro, Deus está aqui respondendo à oração de Salomão, o Senhor está deixando bem claro que de todas as formas, Ele é quem controla todas as coisas. Deus, Ele não está lutando como se estivesse medindo forças com o diabo. Deus é soberano. As coisas só ocorrem, mesmo aquelas que nos perturbam, se Deus permitir que ocorram. Você não acha que se Deus quisesse, bastava apenas um estalar de dedos e essa pandemia desapareceria? É claro que sim. Ele é soberano, Ele é poderoso. Por que Ele não o fez ainda? Nós não sabemos. Mas sabemos que tudo que ocorre na vida do cristão, a Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito, isso está lá em Romanos. Então Deus, Ele tem um propósito com tudo isso. Eu acredito que nós estamos vivendo essa situação toda porque Deus quer que nós possamos buscá-lo para além da igreja física. É muito importante cultuar, frequentar cultos, mas quando você descobre que a cristandade no Brasil e no mundo vem crescendo, mas a sociedade, o nível de criminalidade continua aumentando, o nível de promiscuidade continua aumentando, você vê que a igreja não está cumprindo o seu papel de relevância na sociedade e no mundo. Porque o grau cultural, a questão de santidade não está condizendo com o número de cristãos. Eu acredito particularmente que isso se deve ao vício de muitas pessoas buscarem a Deus apenas no ambiente de culto. Isso que é muito importante, muito relevante, buscar a Deus no lugar propício para isso. Mas há países que não se podem ter igrejas, por exemplo, um local fixo para se buscar a Deus. Todavia, eles ainda estão crescendo. A missão de Deus está propagando naqueles países porque as famílias passaram a entender a importância de se buscar a Deus nos seus lares e deixar transparecer o fruto do Espírito, a evidência do cristianismo simples e puro, através de suas ações, que de certa forma impactam a sociedade onde eles estão inseridos. Eu acredito que Deus está permitindo isso com redução de cultos nas igrejas, alguns casos até igrejas sendo fechadas, para que nós possamos nos voltar para Deus. Veja que o texto fala no versículo 13, que se o Senhor cerrar os céus e não houver chuva e ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, o versículo 14 fala, então se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse texto não é para pessoas do mundo, esse texto é para a igreja, é para o povo do Senhor. E se o
povo que se chama pelo meu nome. Então Deus está querendo tratar com o povo dele. Deus está querendo tratar com a igreja. O verso de número 15 diz que agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Verso 16, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e os meus corações todos os dias. Deus está fazendo uma promessa para Salomão, mas é uma promessa condicional, porque no versículo 19 em diante, o Senhor Deus fala que se o povo se desviar, se o povo quebrar as alianças, os estatutos, e servirem aos outros deuses e vos prostrares a eles, então os arrancarei dessa terra, destruirei esse santuário. Mas de forma espiritual esse texto se aplica a Jesus, porque Jesus, ele falando do templo de Herodes, ele disse: olha, destruam esse templo e em 3 dias eu o colocarei de pé. Os discípulos indagam achando que Jesus está falando dos monumentos físicos e materiais, das pedras monumentais do templo de Herodes, mas Jesus está falando do seu próprio corpo como templo. E por meio de Jesus Cristo, a igreja tem acesso a Deus. E aqui no texto de 2 Crônicas, a oração é feita no templo físico. Inclusive, quando os judeus são exportados para outras nações, levados no exílio, por exemplo, Daniel orava de frente para Jerusalém, porque havia-se essa crença que o templo era o canal de condução que levava as orações a serem atendidas. Mas a nossa oração agora da igreja é feita no nome de Jesus. No nome de Jesus nós herdamos o contato com Deus por meio de Jesus, pelo véu da sua carne que foi rasgada. Nós temos acesso direto ao trono da graça. Nós temos acesso ao trono de Deus. Então, voltando aqui para o texto, esse castigo aqui ele é enviado a um povo que está em declínio espiritual e moral. Então, Deus exige algumas coisas do seu povo. Em primeiro lugar, nós temos 4 coisas que Deus exige do seu povo. Primeiro, humilhação. Quando ele fala humilhar-se, a humilhação aqui está relacionada ao reconhecimento. O povo de Deus precisa reconhecer que precisa de Deus. O povo de Deus precisa reconhecer que depende de Deus. É em Deus que está o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Humilhar-se é depender de Deus e não apenas das nossas mãos, do nosso esforço, da nossa autossuficiência. Em segundo lugar, a humilhação ela é acompanhada por orar. Quando o Senhor fala, o povo se humilhar e orar. A oração aqui, o povo de Deus deve clamar agonizante, é um clamor pedindo misericórdia, deve depender totalmente de Deus. Na oração ninguém ora de cabeça erguida, em soberba e autossuficiência. A oração pressupõe humildade, A humildade leva à oração, orar fervorosamente pedindo a intenção. A oração deve ser fervente e perseverante. Lembra do exemplo que Jesus dá lá no Novo Testamento sobre a viúva que clama incessantemente pelo juiz que lhe faça justiça? Então, nós devemos pedir, bater e buscar com insistência até que se nos abra. Em terceiro lugar, buscar a minha face. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face, não é buscar as minhas mãos, é buscar a minha face, é buscar ter comunhão com Deus. O povo deve buscar, dedicar-se a Deus, para que então Deus estenda as suas mãos em misericórdia e o auxilie. Buscar a face de Deus nada mais é do que ansiar por intimidade, por comunhão, é ter sede de Deus, é amar a presença de Deus. E em quarto lugar, o Senhor convida o seu povo a se arrepender. No versículo de número 14 ainda, quando o Senhor fala, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Então são 4 degraus, que nos levam aos pés do Senhor, e o último deles é a conversão. Conversão é uma mudança. O povo de Deus aqui deve se arrepender integralmente, se voltar para Deus, buscar ao Senhor, abandonar os pecados específicos de toda forma
de idolatria. Então o Senhor perdoaria os seus pecados e sararia a sua terra. Então o Senhor ouve dos céus, e veja que coisa tremenda, que quando são cumpridos esses 4 princípios aí que Deus requer do seu povo, acontece um avivamento, uma renovação espiritual, né? O seu povo que vai desfrutar da atenção de Deus. Avivamento nada mais é do que Deus atentar para a oração do seu povo e o povo ter a atenção de Deus. Deus desviaria então a ira do seu povo, ouviria o seu clamor angustiado e atenderia a sua oração. Em outras palavras, a maior evidência de um reavivamento é Deus responder à oração do seu povo e manifestar compaixão pelo seu povo. Em segundo lugar, quando o povo se humilha, ora, busca a face de Deus e se arrepende dos seus pecados, Deus perdoa o seu povo, purifica dos seus pecados, restaura o povo não apenas na questão financeira e monetária, mas espiritualmente, principalmente. E em terceiro lugar, Deus sarará o seu povo e sua respectiva terra, derramando todas as espécies de chuvas que representam as bênçãos do Senhor. Voltando para o nosso diálogo inicial, para encerrarmos nossa conversa aqui, nessa meditação, é que diante dessa pandemia, diante de tudo que a Igreja do Senhor vem enfrentando pelo mundo, eu acredito que é Deus chamando a sua igreja para um avivamento. É Deus falando para a sua igreja se arrepender dos seus pecados, falando para o seu povo buscar a face do Senhor. Os dias são maus, os tempos são difíceis e cada vez mais uma multidão de gente que aderem à fé entram por veredas largas e caminhos espaçosos em busca de prosperidades, em busca de fama, e não há anseio pela glória de Deus, não há anseio pela face do Senhor. E o que o Senhor Deus está querendo com tudo isso é colocar as coisas nos seus devidos lugares. Essa pandemia veio para nos ensinar que pessoas valem mais do que coisas, que a igreja é algo muito importante. Veja quantas pessoas sofrendo por não poder cultuar. Mas essa pandemia nos mostra que coisas simples como respirar livremente se torna de um valor inestimável. Coisas simples como entrar e sair de um mercado sem ficar sendo monitorado. E não apenas tudo isso. Tudo isso também, em segundo lugar, é um cenário que vai se configurando para a chegada do anticristo, para a chegada do iníquo. E mais do que nunca, nós precisamos nos apegar à face de Deus e ansiar pela sua presença. Eu sei que você está tão angustiado quanto eu, talvez mais, talvez menos, mas a palavra do Senhor para mim e para você é: lance sobre o Senhor toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Busque ao Senhor. Ninguém é tão santo que não tenha nada para se arrepender. Então se arrependa. Ninguém é tão humilde que não precisa se humilhar um pouco mais. Se humilhe diante do Senhor. Ninguém está tão apegado à terra a ponto de não perceber que a sua necessidade principal, o vazio da alma humana, é do tamanho de Deus. E não adianta tentar preencher esse vazio da nossa alma com coisas finitas. Somente Deus pode te preencher. Então busque a sua face. E finalmente, o Senhor ouvirá dos céus, quando a oração é feita no nome de Jesus e sara a nossa terra. Que Deus abençoe sua vida ricamente, poderosamente. Obrigado por ter ficado comigo nesse vídeo até aqui. Que as bênçãos de Deus te alcancem e te abençoe. Beijo fraterno no seu coração. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo para mais pessoas serem abençoadas, de certa forma evangelizadas. Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.